Olha só, o professor Tiago falou com vocês, ele disse que ia usar um pouquinho da minha aula hoje para fazer uma revisão com vocês. Estou esperando ele entrar. Qualquer momento ele entra aí, enquanto isso a gente vai corrigindo a prova, tá? Se ele entrar e eu não perceber, alguém me avisa no bate-papo, por favor. Olha só, então vamos corrigir a prova, gente. Vocês acabaram de fazer a prova. Essa aula nós vamos corrigir essa prova que vocês acabaram de fazer no primeiro horário. A Lorena está falando que no portal continua aparecendo o quê? Deixa eu ver aqui o que a Lorena está falando aqui, gente. No dia 5, o dia 5 foi que dia, gente? Teve aula? Se teve aula, teve atividade, ué. Não teve aula. Eu vou ver lá o que aconteceu, tá, Lorena? Por que tá aparecendo essa... É mesmo, foi o primeiro horário. Às vezes eu lancei atividade na turma de vocês, achando que era outra. Eu vou ver, tá? Obrigado por avisar. Gente, cadê o professor Tiago? Ele falou que ia entrar aqui e nada. Ai, vocês me desculpem essa cara de cansaço, é porque eu tava no hospital agora. Eu tive que internar meu pai, tadinho, ele tá com pneumonia, ele tá na UTI. Aí, inclusive, depois dessa aula, eu vou até que ir lá levar umas coisas que a médica pediu. Mas vamos lá. Deixa eu ver, sala de espera. Admitir. Bom, a primeira questão, pessoal, qualquer coisa, dúvida na questão, vocês vão escrevendo aí no bate-papo. Questão número 1. O artigo 1196 do Código Civil determina que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Um dos efeitos da posse é a sua defesa por meio dos interditos possessórios. Alguém que se encontra estabelecido em uma propriedade pública Estou admitindo aqui o pessoal, gente, que está chegando. E aí, professora, boa noite. Oi, Ian, chegou na hora certa, a gente já está no número 1. Ai, desculpa, professora, foi mal. Então, tudo bem. Olha só, então, continuando aqui, pessoal. A questão fala que essa pessoa está estabelecida em uma propriedade pública, ou seja, do Estado, né? Do poder público. Aí eu dei ali o texto do artigo 1196, que dá o conceito de possuidor. Quem que é o possuidor? E aí a questão continua. Então, alguém que se encontra estabelecido em uma propriedade pública, quando o Estado requer a reintegração de posse, pode se defender alegando que tem posse há mais de ano e dia e permanecer ali até que o judiciário resolva de quem é a posse. Isso aqui é o seguinte, o Estado pede a reintegração de posse, muito bem,
o Estado pede a reintegração de posse baseando que ele que tem a posse está reivindicando. E aí o réu desse processo, ele fala o seguinte, não, essa liminar que o Estado está requerendo, essa medida urgente para desocupação imediata, não tem razão de ser, porque eu sou possuidor, eu estou aqui há muito tempo, há muito mais de um ano e dia, tal. Ou seja, começa a querer discutir posse. Só que a gente viu no início do ano que quando se trata de bem público, mesmo que esteja lá abandonadão, né, ao Deus dará, existe uma teoria que o bem público, ele automaticamente ele já está tendo a sua função social, que assim que ninguém vê, né? Só ele que vê. Mas, enfim, por ser público, ele já efetiva a função social. E outra, bem público não é suscetível de uso cambião. A Constituição Federal determina que bem público não é suscetível de uso cambião. Então, mesmo que aquelas pessoas, ou aquela pessoa que fala só de uma pessoa, esteja ali há muitos anos, o bem público pode desapropriar, pode entrar com uma ação de reintegração de posse, que não vai ter óbice algum. Então, qual que é a resposta da questão número 1? Gente, se o professor Tiago entrar aí, alguém me avisa, porque ele quer aproveitar um pouco da minha aula para fazer revisão com vocês para a prova. Qual que é a resposta da número 1, então? Não, porque bem público é insuscetível de uso cambião. Alguém respondeu diferente? Me fala aí no chat. O que você escreveu, Ian? Vamos ver. Posso falar, professor? Acho melhor. Tá, Eu informei baseado no artigo. Agora tem que ver qual que é o artigo. Meu Deus, peraí. Ah, você falou que é mera detenção? Isso, eu disse no artigo Tá certo. 1210 da Constituição, do Código Civil, né? Dizia que o possuidor tem direito. Ah, não, perdão, esse é outro artigo. Eu disse, baseado no artigo do Código, que ele tinha mera detenção, por se tratar de um bem público. Isso. Ele não tinha Tá posse. certo. Aham. Ai, graças a Deus. Gente, ele tem. Tá certo também, porque como o bem público ele é insuscetível de caminhão, ele é insuscetível de uso capião, e quem está ali, por mais que esteja instaurado há muitos anos, não é considerado como possuidor, é considerado como mero detentor. Então, quem respondeu dessa forma acertou também, tá? Isso, por isso, Vitor, ótimo. O Vitor falou, por isso que não pode usar as defesas da posse, né? Certinho, é isso mesmo. Ai, graças a Deus. Amém. Alguém mais respondeu de outra forma? Então, eu posso passar para o número 2? Pode, por favor. Questão número 2. Gustavo, inquilino de uma casa em Goiânia, não devolveu o imóvel ao término do contrato. Solicitou ao proprietário, Lima, que o deixasse ficar por 2 semanas, até achar outro lugar para morar. Lima permitiu, ou seja, houve uma permissão aí. Neste período de 2 semanas que Gustavo ficará com a permissão de Lima, ainda pode ser considerado como possuidor direto, justifique. E aí, gente? É possuidor? Posso ler o que eu respondi, professor? Que eu salvei minhas respostas. Ué, resume aí. Ó, todo mundo acertou. Não. Por quê? Porque ele é possuidor? Não, ele é? Detentor. Ai, gente, que orgulho. É isso mesmo aí, ó. Vocês acertaram, porque ele é detentor, justo. E se o Gustavo Lima, o Lima tivesse, o Gustavo ficasse lá sem a permissão, ia passar a ser posse injusta, né? Sim, e aí começaria a contar o prazo para ele poder estar requerendo o direito de uso capião. Isso. A partir da data final do contrato de aluguel. Mas essa questão de uso capião, assim, eu nem ia exigir, porque a gente nem viu ainda, né? Mas, assim, que ótimo que você já sabe, é isso mesmo. Então, questão número 3.
Os jornais divulgaram que um movimento social vai invadir a Fazenda X nos próximos dias. Então, já invadiu? Não. Está sendo anunciado que vai acontecer invasão. Está acontecendo o quê? Uma ameaça de invasão. Ocorre que, ao longo do processo, aqueles que apenas ameaçavam a posse de Sérgio invadiram a fazenda, ou seja, antes do processo era só ameaça. Aí depois que o Sérgio entrou com uma ação de interdito proibitório, ao longo de um processo possessório aí qualquer, mudou da ameaça, passou a ser invasão, esbulho, né? Aqui, ó. Aqueles que apenas ameaçavam a posse de Sérgio invadiram a fazenda e se estabeleceram ali, impedindo a entrada de Sérgio, ou seja, houve esbulho. Se impediu a entrada do possuidor antigo, é porque houve esbulho. Sérgio deverá promover outra ação, tendo em vista que não mais trata-se de ameaça, mas de esbulho, justifique. O Vitor já escreveu aí, ó, o princípio da fungibilidade, não precisa entrar com outra. Adoro, é isso mesmo, gente, não precisa, né? Quando ele entrou com o interdito possessório, uma ação possessória para repelir a ameaça, né, ele entrou com a ação correta, mas aí ao longo da ação as pessoas invadiram, ou seja, esbulharam o imóvel. Aí ele não precisa entrar com outra ação, porque pelo princípio da fungibilidade, que é o princípio das ações possessórias, para agilizar a resposta do judiciário, né, para sanar aquele direito que está sendo lesado lá do possuidor, não precisa entrar com uma ação de reintegração de posse. Na mesma ação, com esse fato novo aí, o juiz pode demandar no sentido de reprimir esse esbulho, mesmo que a ação tenha sido de interdito proibitório, pelo princípio da fungibilidade. Alguém escreveu diferente? Tem gente querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Era o Claudinei e o Matheus. Aceitei. O professor. Ian, eu tirei seu áudio. Liga aí de novo e fala. Ian. Pode falar, tô ouvindo. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, né, nesse caso específico, a gente poderia estar entrando com o princípio da fugibilidade para poder, claro, estar convertendo a ação para reintegração de posse. Claro, isso é. Mas assim, por exemplo, vamos supor que seja um advogado experiente ou muito malandro, não sei, ele deixa, no caso, estar arquivando esse processo, né? Ou então alega que é a perda do objeto. Aí ele ingressaria com uma nova ação, né? Não a necessidade, mas ele ingressaria com uma nova ação de reintegração de posse, pedindo uma liminar já de início. Isso adiantaria o processo, caso a liminar não fosse concedida, ou isso teria algum problema por se tratar do mesmo objeto, daria uma litispendência? Como que funcionaria nessa questão que eu estou supondo? Isso, como se trata do mesmo objeto, dá para perceber ali na ação. Assim, se o juiz não verificar isso, o advogado de defesa o advogado da outra parte pode expor isso, né? E aí, com certeza, essa ação vai ser arquivada. Entendi. Por litispendência, no caso. Agora, se fosse uma nova invasão, pessoal, aí sim justificaria. Por exemplo, o mesmo grupo que invadiu. Ah, tá. Eu entrei com uma reintegração de posse, a gente conseguiu. Aí, depois de um mês ou uma semana, o pessoal invadiu de novo. É uma nova ação, tá? É um outro fato. É uma nova invasão. Agora, se tratar do mesmo grupo, pela mesma invasão, pelo mesmo esbulho, aí dá o arquivamento, porque é o mesmo fato, é o mesmo objeto. As mesmas partes, o mesmo objeto, é o fenômeno que o Ian está falando aí da litispendência. Ok, obrigado. Nada. Continuando aí. Questão número 4.
Questão número 4. Sérgio tem a posse... eu já falei? Essa? Eu acabei de falar essa, né? Essa é a 4, professor. Você está falando fora da ordem para a gente. Ai, desculpa, gente. A próxima seria a invasão na... Era a 3, né? Isso. A 3 que eu pulei. Então, vamos lá. Voltando aqui, eu pulei a 3. Os jornais... Não, eu falei... Gente, peraí. Calma, eu falei essa. Os jornais divulgam que o movimento social vai invadir a Fazenda X nos próximos dias. Eu falei essa. Na verdade, a senhora misturou as duas. A senhora contou o anunciado da 3, mas perguntou da 4. Nossa Senhora, minha cabeça. Nossa, foi mal. Suave. Vamos lá, então, de novo na 3. Vou ler ela inteira, vamos ver. Os jornais divulgaram que o movimento social vai invadir a Fazenda X nos próximos dias. O dono ou possuidor da fazenda ingressa, então, com uma ação e pede ao juiz que proíba os réus de fazer a invasão sob pena de prisão e sob pena de multa em favor do autor da ação. Qual é a ação cabível neste caso? Ah, tá. Essa foi dada, hein? Interdito proibitório. É. Com pedido liminar, né, por se tratar de uma ação urgente. Qual que foi a justificativa? Interdito proibitório por quê? Porque ela tem o objetivo de ser uma ação preventiva a ser usada pelo possuidor quando esse tipo de ameaça, né, ameaça de invasão, né, mas tem que ser antes de acontecer. Por exemplo, acontece muito com donos de fazendeiro com a questão do MST, né, professor? Que eles invadem muito essas terras e tal. Aí o pessoal já ingressa antes quando vê onde o movimento está. Isso, então a resposta... Deixa eu ver o que o Vitor está falando aqui, peraí. Interdito proibitório é a ação cabível no caso, pois é o meio processual de defesa utilizado para impedir agressões iminentes que ameaçam a posse de alguém. É um instrumento utilizado contra ocupações de propriedades rurais. Muito bem, Vitor. Interdito proibitório porque estava ocorrendo uma ameaça à posse. Só isso. Uma linha dava para responder. É muito confuso. Mas código. Aí eu misturei, né? Eu já tinha dado a resposta da 4, mas vamos ler a 4 para ficar certinho. Sérgio tem a posse ameaçada e promove a ação de interdito proibitório. Ocorre que, ao longo do processo, aqueles que apenas ameaçavam a posse de Sérgio invadiram a fazenda e se estabeleceram ali, impedindo a entrada de Sérgio. Sérgio deverá promover outra ação, tendo em vista que não mais trata-se de ameaça, mas de esbulho, justifique. Vocês já disseram, né? Interdito proibitório, ele entrou pelo princípio da fungibilidade, não precisa entrar com outra ação. Gente, cadê o professor Tiago? Será que ele desistiu? Última questão. A propriedade foi esbulhada em 2018 por Anderson. Após a ocupação, Anderson contratou Firmino, caseiro, para cuidar da propriedade, pois Anderson permanece muito tempo fora da propriedade. O proprietário que foi esbulhado pelo Anderson, né, pode promover a ação de reintegração de posse contra Firmino? Justifique sua resposta. Vitor, tratando-se de ação de reintegração de posse, tem legitimidade para figurar no polo passivo aquele que praticou o esbulho. Vou falar o que eu respondi. Pode, professor? Me dá licença? Fale, Ana. No presente caso, o proprietário foi esbulhado, né? No caso, o nome dele, né? Foi esbulhado. Ele pode promover uma ação de reintegração de posse contra o Anderson, que foi o que esbulhou, né? E o caseiro? Ele é o esbulhador, né? Além do mais, Firmino não possui nenhum tipo de efeito jurídico, pois se trata de um funcionário do esbulhador. Então, nesse caso, caberia a ação contra o Anderson, porque ele é o esbulhador. O Firmino, por ser um funcionário, ele está lá apenas tendo uma detenção, né?
Então, não poderia requerer uso campeão nem o outro direito, porque ele está lá como funcionário. Aí eu citei o artigo, só que eu não lembro. Gente, seguinte, quando se trata de polo passivo, o possuidor ele não tem obrigação de saber se aquela pessoa que está ali é o possuidor injusto ou o detentor. Ele pode entrar com a ação contra quem que estiver lá na posse ou detenção da coisa. Agora, como defesa, o Firmino, que é o caseiro, ele vai o quê? Ele vai alegar na sua defesa que ele não tem nada a ver, que ele estava ali amando do Anderson, né? Aí ele justifica e chama o Anderson para substituí-lo no polo passivo. Mas o Firmino, ele pode sim estar ele é legítimo, ele é legitimado para estar no polo passivo. Não, tá errado. Ele está legitimado para estar no polo passivo, por quê? Porque o possuidor antigo, ele não tem obrigação de saber que aquela pessoa que está ali invadindo a terra dele, se é o possuidor, se não é, se é detentor, ele vai entrar com a ação quem está ali. Mas, como forma de defesa, o Firmino pode alegar que ele é só o caseiro e chamar o chefe dele, o Anderson, para compor o polo passivo. É a defesa dele. Mas isso não significa que ele não pode compor o polo passivo. Ele só não vai ser condenado a pagar alguma perda e dano, se ele provar que ele era só detentor, ele não vai ser condenado a pagar nenhuma indenização para o antigo possuidor, mas ele tem legitimidade passiva. Nossa, professora, quase que eu fechei sua prova. Passou um pouco, raspando. Sim, Vitor, pode entrar com qualquer um que esteja na posse, seja detentor ou possuidor injusto, tá? Tem legitimidade passiva. Mas é o que eu disse, isso não significa que ele vai ser condenado. Se ele se defender e falar que ele é só o detentor e chamar para a lide o possuidor injusto, que é de fato o Anderson, aí é o Anderson que vai ter que arcar. Sabe por quê que a gente fala que ele tem legitimidade passiva? Porque se ele não tivesse legitimidade passiva, se o possuidor lesado tivesse entrado com a ação possessória contra o detentor, se o detentor não tivesse legitimidade passiva, o que ia acontecer com a ação? Ela ia ser extinta a ação. Isso, exatamente. Isso, exatamente, perfeito. Mas a lei, ela dá oportunidade para o detentor, na sua defesa, alegar isso, que na verdade ele é só detentor. Só que aí, quando ele alega que ele é só detentor, ele tem a obrigação de mostrar no processo quem que é o possuidor, então. A obrigação não é do autor da ação. Por quê? Porque a obrigação do autor da ação é achar quem está na posse. Aí ele achou na posse ou na detenção. Quem está ali no bem? Quem está exercendo algum poder sobre o bem? Enfim, nem exercendo posse ou detenção. Aí, como defesa, o Firmino ele pode alegar que ele é só detentor, mas a ação não vai ser extinta. Porque o Firmino vai ter que provar que ele é detentor. Se ele não provar, aí ele vai continuar no polo passivo. Claudinei. Gente, mas é isso. A gente, assim, graças a Deus, eu percebi que a maioria, pelo menos todo mundo que manifestou e acertou, o Vitor e o Ian erraram só uma. E com certeza vocês fizeram as atividades, né? Que eu deixei praticamente todos os dias em aberto para vocês fazerem. Professor, eu tenho uma dúvida. Não é sobre essa questão, é sobre contrato, na verdade, distrato. Por exemplo, um distrato de aluguel. Vamos supor lá que a flexão de gênero tenha ficado errônea com a concordância, por exemplo. Ou locatária, né?
Isso Erro material. erro material. Não geraria nenhum tipo de problema caso o locador viesse a estar entrando com alguma ação contra o ex-locatário. Não, os dados estão todos ali, o nome, RG, CPF, não tá? Sim, senhora. Não, então, Ah, então tranquilo. esquenta não, tudo Bem, mais certo. uma outra coisa, professora, eu até tinha te falado, mas acabou que eu fiquei devendo 12 atividades. Tem como Ah, achar aqui? por que você ficou devendo, Ian? Então, professora, é um erro comum meu ficar devendo as coisas para as pessoas. Vamos trabalhar isso aí, né? Vamos superar os seus próprios limites. Nossa, eu tento todos os dias. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ficou a do dia 30 e a do dia 5 para trás, professor. Ai, meu pai. Peraí, deixa eu só ver aqui um negócio no bate-papo que o povo tá me chamando aqui. Eu vou pensar, tá, Ian? Aí eu falo pro grupo. Olha só, cadê o Thiago? Gente, o Thiago, ele falou com vocês sobre a possibilidade dele entrar nessa aula minha hoje para fazer revisão para a prova? Comigo não, senhora. Não, Pedro. Gente, eu tô chocada. Em choque. Deixa eu chamar ele aqui. Vocês sabem quem é o professor Thiago, né? Ah, ele me mandou mensagem aqui, ó. Surgiu uma emergência. Ah, ele vai fazer no fim de semana a live com vocês. No fim de semana, pode crer. Thiago Loyola. Ah, então tá, né? Achei que a gente ia fazer uma aula dupla hoje, mas tudo bem. Hoje não vai ter doente, hoje vai ser só um solo. Ó, é seguinte. Se essa aula cair, vocês vão entrar no mesmo link, porque eu preciso fazer chamada. E questão das atividades, vocês ficaram sem fazer só do dia 30? Não, a do dia 5 também, professor. No meu caso, né? Alguém mais ficou outro dia sem ser dia 30 e dia 5? Professor, o Murilo. Eu fiquei sem fazer várias. Por quê, Murilo? Professora, pela correria. Não vou mentir. Fiquei quase todas sem fazer. Tava custando assistir as aulas. E se eu deixar liberado até amanhã à noite, vocês vão fazer? Eu faço todas. Eu também, professora. A minha ficou duas para trás por causa de. Mesmo uma coisa do Murilo aí, correria. Questão dessas Não, tá provas, bom. eu ter que chegar em casa correndo, porque assim, muitas vezes no caminho eu vou ouvindo pelo celular, né? Daí eu chego em casa e passo pro computador. Mas como a gente teve que chegar correndo para fazer a questão das provas e tudo mais, aí acabou que deu um baque aí. Daiane, não, eu tô falando das antigas atividades que o povo não fez. Eu vou dar mais uma oportunidade, entendeu? Das antigas. Dia 5 não teve atividade, tá? Se tem lá alguma atividade, tá errado lá. Eu inseri errado. Ah, então, porque aqui no meu, professor, está contando a atividade do dia 5 que eu não fiz, e a atividade do dia 30. Não, dia 5 não teve. Eu acho que eu inseri na turma de vocês achando que era a minha turma de terça-feira do segundo horário. Porque ficou aqui assim, ó, só vou ler a questão para a senhora que talvez ajuda. Qual a diferença da ação de emissão da posse com a ação reivindicatória? Eu coloquei essa atividade no dia 5. 5/5/2020. Peraí, é isso mesmo, 2020. Que a gente teve a. Não, mas eu coloquei essa atividade na nossa última aula. A nossa última aula não foi dia 5, foi que dia? Dia 5 vocês tiveram prova, não foi? No primeiro horário? Foi, começou as provas dia 5. Mas aqui no cronograma, professora, está contando como isso que eu falei para a senhora aí. Atividade do dia 5/5. Então, vocês tiveram prova no primeiro horário, terça-feira agora. Vocês fizeram Então, prova de quê?
Foi prova de processo civil. Não, então eu que errei o dia, a data aí. Eu vou arrumar. Aí eu coloquei assim, ó, não enviada. Não coloquei nada, na verdade, né? E tá falando aqui que eu não posso fazer mais, que passou o tempo, entendeu? Uhum. O Vitor tá compartilhando a tela aí, gente. Eu adoro esses alunos interativos. Não, aqui comigo, professora, na palavra, a senhora tem que confiar em mim e eu confiar na senhora, como assim? Eu acredito, mas o Vitor, olha lá, ó, ele que tá compartilhando, sou eu não. Ah, tá. O pessoal tá. É porque o pessoal tá preocupado, o pessoal tá preocupado. A gente não tá sabendo muito bem como é que tá essas correrias aí, está vendo como é que é a pontuação e tal. Não, ó, no dia que vocês fizeram prova, gente, não vai ter atividade. Eu que errei, eu vou arrumar isso aí, essa data. De qualquer forma, eu vou, depois que a gente fizer a chamada dessa aula, eu vou lá e vou, porque essa atividade aí teve, mas não é do dia 5, ela é de outro dia. Eu vou até olhar se eu repeti ela, mas eu vou liberar todas até amanhã à noite, tá? Todas vão ficar liberadas 24 horas. Aí vocês olham qual que está em aberto e façam, tá? Por favor. Professora, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, aqui no meu ambiente, né, de estudo, está constando umas atividades que a senhora tinha colocado posteriormente, que era para o pessoal que não tinha feito e tudo mais, né? A do dia 7 do 4 e 9 do 4. Aí eu marquei aqui como ok, como feito, só que não foi feito, né? Você não fez? Não, eu não fiz a que a senhora colocou de novo, porque a senhora abriu um novo Ah, tópico. não, certo. É porque eles abriram uma nova aba. E aí, de atividades. Aí, o que, Hum, que eu fiz? Para ficar tudo certinho, as mesmas atividades que estavam lá na apresentação, na aba apresentação, eu coloquei na aba de cronograma de atividades. Mas eu avisei, olha, se você já fez, não precisa fazer de novo. Eu vou corrigir a que você já fez. Tá certo, é isso mesmo. Se você fez, não precisa fazer de novo. então tudo tranquilo então, professor. Aí essa questão aqui, por exemplo, só mais uma dúvida. No ambiente aqui, está constando com a minha prova, andamentos, né, da prova. Está 0 de 1. É porque a gente fez hoje, né? Só para. 0 de 1, o que é isso? Eu não sei o que você está falando, não. É porque aqui no nossa aba, ela aparece as atividades que a gente fez, que a gente deixou de fazer. Por exemplo, se um curso tem 20, aí você faz uma, fica uma de 20, duas de 20. Aí você entra aqui e aparece tudo. Só que, por exemplo, no meu, a prova está contando 0 de 1, porque eu acho que é porque foi feito hoje, não foi? Aí tem o tempo de cair e tudo mais. Ah, deve ser. Qualquer problema, você fala com os representantes que a gente vai tentando arrumar isso aí, viu, gente? Qualquer coisa, vocês chamam o Pedro aí, ou a Lorena, que eles vão me passando. É uma questão, gente. Eu vou liberar as atividades que estão na parte de cronograma de atividades, tá? Então, aquelas lá da apresentação que vocês já fizeram, ou se vocês não fizeram, elas estão repetidas na aba cronograma de atividades. Então, não é porque elas estão bloqueadas lá da apresentação que você não vai poder fazer, porque elas já foram transferidas aqui para o cronograma de atividades. Eu coloquei todas na aba cronograma de atividades. É essas que vocês têm que fazer, tá? Se já fez, não precisa fazer de novo, mas é só na aba de cronograma de atividades que eu vou liberar. Beleza? Alguma dúvida? Bom, 100%, 200%. Então tá, então vamos fazer chamada, gente. Que eu tenho que ir lá no hospital ainda levar os remédios do meu pai. Ai, ai. Quando eu chamar o seu nome, você escreva presente no chat, tá bom?
Ana Carolina Vieira. Ana Carolina Vieira. Falta. Ana Carolina Ferreira. Qual que acabou de ganhar de neném, gente? Eu sempre... A Ana Caroline, né? A Vieira tá online. Então, ela Presente. ela tá online aí, gente, a Vieira. Ela não escreveu. Escreve aí, gente, presente, quando eu chamar seu nome. A Vieira tá presente, é porque não tá indo no chat. Tá, beleza. Obrigada. Tô mandando particular pra mim, Ana. Desbloqueia aí. O que foi, Ana? Não, é porque a Ana tá mandando aqui no privado, que tem como você mandar no privado quando você clica no nome da pessoa. Aí só você clicar e colocar para todos, everyone. Ela tá mandando para mim. Beleza. Tá bom, Ana Carolina. Obrigada. Espera aí, gente. Antônio. Arthur. Arthur presente. Bruno. Cássia. Presente. Claudinei. Presente. Claudinei revoltado, eu dei a prova. Daiane. Presente. Douglas.